Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para quem nos ouve e também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, na sequência de entrevistas que a CBN, Globo e Valor Econômico estão fazendo com candidatos a prefeitos de principais cidades, nós fizemos uma semana com os candidatos de Belo Horizonte, outra semana candidatos do Rio de Janeiro, e nós estamos agora na semana dos candidatos de São Paulo. E hoje foi a vez de Tabata Amaral. Vera participou da entrevista e vai nos falar sobre sua avaliação. Vera. Pois é, Sardenberg, uma coisa especificamente me chamou a atenção na entrevista da deputada Tabata Amaral, né? Ela faz aquela pregação dela pelo voto que ela considera no melhor, que as pessoas não têm que votar no menos pior, que não é hora de voto útil e que as pessoas só vão decidir no dia da eleição, que então se ela está tendo coragem de enfrentar os demais candidatos, ela pede coragem ao eleitor para fazer um voto ousado, sem levar em conta as pregações de voto útil. Mas eu insisti num ponto, e eu já fiz logo o head, dizendo que eu sei que ela odeia falar disso, de o que ela faria num eventual segundo turno em que ela não esteja, uma vez que as pesquisas a mostram bem atrás ali. E ela, surpreendentemente, avançou um pouco em relação ao que ela sempre faz, porque a postura dela diante dessa pergunta é sempre a de não cogitar sequer a possibilidade de não ir ao segundo turno. Mas acho que há 17 dias da eleição, ela entendeu que talvez precisasse se posicionar a esse respeito e o fez. Ela disse que, diante de tudo que está acontecendo e do que ela considera aí as insuficiências de cada um dos candidatos, inclusive dificuldade de deixar de ter uma posição sectária e o fato de que eles não apresentam propostas para o que ela acha que é mais relevante da cidade, pela campanha eivada de ataques, ela não teria como estar no palanque de nenhum deles no segundo turno. E isso chama atenção, porque o PSB, partido dela, é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é um partido que tem ministérios, no plural, no governo Lula, e todo mundo imaginaria que num segundo turno em que estivesse o Guilherme Boulos contra o Ricardo Nunes e contra o Pablo Marçal, ela se posicionaria a favor do Boulos. Mas hoje na entrevista, inclusive, ela fez várias críticas ao que ela chamou de sectarismo do candidato do PSOL, fez uma comparação entre a produção dele como deputado e a dela, dizendo que ele só aprovou 2 projetos contra 20 que ela aprovou nos seus 2 mandatos, lembrando que o deputado Guilherme Boulos está no primeiro mandato, então isso já torna a comparação um pouco desbalanceada, mas ela fez essas ressalvas ao Boulos e disse efetivamente que vai votar, que não vai se eximir de votar, porém que não estará no palanque de ninguém. Isso me leva a uma análise de como essa campanha em São Paulo, que atingiu um patamar de agressividade, de violência e de ataques inédito e muito maior ao que a gente está vendo em outras capitais, muito mais exacerbado, principalmente graças à entrada em cena de uma figura como Pablo Marçal, dificultou muito essas alianças num eventual segundo turno. Vai ser muito difícil em São Paulo, ainda que ela seja pressionada e reveja essa postura, você ter apoios, por exemplo, entusiasmados e muito convictos no segundo turno, como foi, por exemplo, o apoio da Simone Tebet ao Lula em 2022, aquela frente ampla ali, de uma declaração de princípios contra o bolsonarismo, eu não imagino que venha a ser feita, por exemplo, pela Tabata ou por algum outro que deixe de estar no segundo turno. Eu já perguntei para aliados do governador Tarcísio e aliados do Ricardo Nunes o que eles fariam, por exemplo, caso o prefeito Ricardo Nunes não fosse ao segundo turno e fosse o Pablo Marçal. Eles dizem que eles não teriam como apoiar o Boulos, não teria condições de fazer isso, mas que também não seria possível subir no palanque do Marçal depois de tudo que foi feito, todos os ataques que ele fez ao Nunes e todos os ataques que o Nunes fez a ele. Que então, o mais provável é que tanto o Tarcísio quanto o Nunes se retirassem da disputa. No caso do Tarcísio, eu acho mais crível, acho mais provável. O governador do estado pode simplesmente dizer que não vai apoiar nenhum nem outro.
No caso do Nunes, eu acredito que haveria muita pressão também para que ele apoiasse o candidato da direita, ainda mais porque muitos eleitores do Jair Bolsonaro já dizem nas pesquisas que vão votar no Pablo Marçal desde o primeiro turno. Então, uma campanha muito violenta, de implosão de pontos em vez de construção de pontes. A gente não vê candidatos fazendo gesto na direção do outro para buscar um apoio nesse eventual segundo turno, e eu acho que vai ser isso, cada um por si, e um segundo turno ali em que não vai haver frente ampla como houve em 2022. Vera Magalhães, obrigado, Vera, pelo seu comentário e até mais tarde no Viva Voz e até amanhã aqui no CBN Brasil. Até amanhã, sabatinas continuam na semana que vem, tem Pablo Marçal na segunda e Guilherme Boulos na terça. É isso aí. Até mais, Vera. Até Tchau, mais. cara.